Olá, irmãos, graça e paz de Cristo. Hoje eu quero falar um pouco com vocês a respeito da vitória do Lula para presidente da República do Brasil. E por que eu vou fazer esse vídeo? Porque muitos irmãos estão desesperados, estão tristes pela derrota do Jair Bolsonaro. O Bolsonaro ele não é cristão evangélico, ele não é um servo de Deus, ele não tem o Espírito de Deus. Quem conhece a palavra sabe o que eu estou dizendo. Mas mesmo assim, irmãos, ele tem princípios que andam em comum acordo com os princípios da palavra de Deus. E por isso, muitos cristãos, muitas igrejas brasileiras estavam apoiando o Jair Bolsonaro. Alguns estavam apoiando para obter lucro, para obter vantagens junto ao governo. Eu não vou entrar aqui nesse mérito. Eu estou falando do povo simples, dos irmãos simples, que assim como eu, preferiam muito mais que a direita houvesse ganhado por causa dos princípios que ela defende, né? Do não ao aborto, não à ideologia de gênero, entre outros mais. E também alguns princípios econômicos, porque a economia ela fala muito a respeito de um país, a respeito da vida das pessoas. Quanto melhor a economia de uma nação, de um povo, melhor esse povo vai poder viver. Mas, irmãos, eu quero, sem delongas, trazer para você um recado segundo a palavra de Deus, um recado que mostra o caráter de Deus para com o seu povo. Eu quero dizer para todo cristão, para todo aquele que é fiel ao Senhor Jesus, que você não precisa temer e nem se desesperar. Eu quero ler aqui uma passagem no livro do profeta Daniel, no capítulo 1. Eu vou ler apenas 2 versículos. E você vai ver que Deus cuidará de você. Creia, acredite nisso. Olha só. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Jerusalém estava em estado de sítio. Nessa época aqui, as 12 tribos de Israel haviam se separado em dois reinos, e o reino de Israel, né, que era a capital Samaria, já tinha sido conquistado pelos assírios. Havia sobrado o reino de Judá, que era a tribo de Judá com a tribo de Benjamim. E a sua capital era Jerusalém. E onde estava ali o templo do Senhor. E o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou Jerusalém. Aquela cidade estava em estado de sítio. E estado de sítio é um estado terrível, onde não deixa, né? Geralmente eles tampam as fontes de águas, né? Tapam, né? Colocam pedras, entulham as fontes de águas, impedem que qualquer tipo de mercador entre para levar comida para a cidade, para levar qualquer tipo de suprimento, qualquer tipo de material para a cidade. Então Jerusalém estava em estado de sítio. Até que, olha só o que acontece no versículo 2. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. A Bíblia diz que o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, e o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia. Por que Deus entregou? Inclusive entregou alguns vasos da casa do Senhor, vasos que eram usados para culto. Por quê? Porque o povo de Deus desobedeceu à lei de Deus, adorou outros deuses, se prostituíram, oferecendo seus filhos como sacrifício a fogo. Então Deus entregou aquele povo nas mãos do rei da Babilônia para os punir. Irmãos, Deus sabe o que faz. Ah, mas houve roubo nas urnas, eu não concordo. Deus sabe que houve roubo e permitiu que isso acontecesse. Nós oramos e continuaremos orando pelo nosso país. Continuaremos orando pelo nosso povo, pela nossa gente. Mas nós não vamos resolver nada indo para as ruas fazer arruaça. Nós que somos cristãos, o nosso papel não é esse. Nós não vamos resolver nada nos lamentando, entrando em desespero. Confia em Deus. Talvez Deus permitiu que o Lula ganhasse para punir essa nação, pois muita gente apoia o que é errado, muita gente só apoia o que está incorreto. Infelizmente, grande parte do povo que toma o nome de Jesus é um povo também que está perdendo os princípios, que está entrando em apostasia. Um dos escândalos que teve no governo do Bolsonaro não é culpa dele, porque ele tirou os tais, foi dos pastores lá no Ministério da Educação. Essa nação, irmãos, ela precisa ser chacoalhada. O povo de Deus que está aqui
precisa passar por um teste, eu penso assim. Enquanto está tudo bem, muitas vezes a gente entra em zona de conforto. E agora que o Lula vai ser o presidente? Como vai ser a sua fé? Como vai ser a minha fé? Deus permitiu que um dos vasos, né, que alguns dos vasos do templo fosse levado para a Babilônia. Né? Ou, em outras palavras, trazendo para o tempo de hoje, é como se houvesse uma perseguição religiosa. Não sei se vai haver uma perseguição religiosa a partir do ano que vem, mas eu quero dizer que o nosso papel é continuar orando pelo nosso país, fazendo bem o nosso papel de cidadão para dar um bom testemunho de Cristo. E se o governo colocar alguma lei que vai contra os princípios de Deus, aí a gente não cumpre. Entre obedecer o rei e obedecer a Deus, a gente obedece a Deus. Olha Sadraque, Mesaque e Abednego. E falando nisso, né, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, Deus cuidou deles no meio do caos. Eles foram levados cativos para a Babilônia aqui, nessa vez. Chegando lá, eles tinham passado por esse estado de sítio, então passaram por privações, foram arrancados da sua terra, viram os utensílios do templo ser arrancados, uma parte do templo ser destruída. Eles tinham tudo para negar a sua fé. Chegaram lá no castelo do rei, quando ofereceu-se para eles manjares, que eram contra a lei de Deus, a primeira coisa que Daniel colocou no seu coração é não se contaminar. Então não importa as circunstâncias, permaneça fiel a Deus. E veja outra coisa, lá naquela terra estranha, mesmo entregando seu povo, Deus sabe o coração de cada um. Aqueles que eram fiéis, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e tantos outros, Deus poupou e honrou, mesmo numa terra estranha, mesmo eles sendo cativos. Olha, Deus colocou Daniel como governador. Abaixo de Nabucodonosor, quem mandava no mundo era Daniel. Então esse é o nosso Deus, é o mesmo Deus de hoje. O Deus de Daniel é o seu Deus. Então, para Deus te abençoar com um governo de direita, com um governo bom, para Deus é fácil. E para Deus te abençoar com um governo corrupto, com um governo ruim, para Deus também é fácil, porque Ele é Deus. Ele não conhece o que é o impossível. Operando Ele, ninguém, mas ninguém impedirá. Então acalma o seu coração, aquieta o seu coração. Porque mesmo na terra da Babilônia, Deus é o Deus que entra na fornalha. Deus é o Deus que envia o seu anjo. Deus é o Deus que conhece aqueles que são seus. Então não entra em desespero, porque o seu rei é Jesus Cristo, o meu rei é Jesus Cristo, e isso é motivo de confiar, é motivo de alegria. Na próxima eleição, a gente vai tentar eleger um candidato honesto, um candidato que se apresentar, né, com as melhores propostas. A gente sempre vai fazer isso é democracia, isso é o nosso direito. Mas a gente não vai ficar 4 anos como se a gente tivesse morto, porque o nosso rei está vivo. A gente está morto, na verdade, é para o mundo. Eu entendo as pessoas que não conhecem Cristo, que não entregaram a sua vida para Cristo e estão nas manifestações. Mas nós, cristãos, continuamos anunciando as grandezas do reino de Deus. Continuamos buscando, né, apresentar para as pessoas a Cristo, aquele que é verdadeiramente Senhor. Amém? Então eu queria deixar para os irmãos esse recado. Lembra, né, de Daniel? Viveu numa cidade que foi sitiada, conquistada, levado cativo, e chegando numa terra estranha, Deus o honrou. Tinha tudo para dar errado na história de Daniel. Talvez ele pensasse que estava dando. Olha o que Deus fez na vida daquele homem. Olha como Deus honrou aquele homem, usou aquele homem para os seus propósitos. Hoje nós temos os estudos baseados em tanta revelação que Deus deu para Daniel. Olha como, né, aquele homem foi diante do nosso Deus. E assim, esse é Deus, não importa o cenário, não importa a circunstância, ele sabe quem é dele. Ele analisou, Deus pode ter certeza que Deus analisou quem está olhando o que é melhor para o país, quem visou votar numa política que defende a vida do inocente, porque tem certas atitudes, tem certos pensamentos das pessoas desse país que dá nojo. Vocês sabem muito bem quais. Então, irmãos, confie em Deus, mantenha o seu coração nele, mantenha a sua visão no reino, mantenha a sua visão nas coisas do Senhor, porque Deus conhece aqueles que são dele, e Deus abençoa independente das circunstâncias. E foi o próprio Deus que entregou a Judá nas mãos do rei da Babilônia para punir aquele povo. Pode ser que isso esteja acontecendo, pode ser que essa seja a realidade, então a gente deve aquietar o nosso coração e em tudo dar graças, pois essa é a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e até os próximos vídeos.